Meus irmãos, nós estamos num período de consciência cristã. Eu tive nessa tarde, participando de um curso de liderança, né? As famosas pulseiras, né? Acho que a maioria dos irmãos aqui estão com pulseiras, né? Se participaram aí de alguma palestra, de algum evento da consciência cristã. Momento muito edificante, né? Graças a Deus. Estarei participando durante esses próximos dias, né? A segunda e terça-feira, de um curso para líderes, né? Junto com o pastor Flauber. Ele não teve hoje porque foi para Boqueirão e Cabaceiras, certo? Eu creio que ainda há vagas, os irmãos que têm o cargo de liderança estão convidados a participar. Hoje nós tivemos a palestra com o pastor Aurivan Marinho e com o pastor Mauro Master. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, Novo Testamento, a Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Vamos estar lendo do versículos 1 ao 9. Amém. Vamos ler, meus irmãos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, versículos do 1 ao 9. Vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, meus irmãos. Oremos. Bendito Deus, nós queremos te bendizer, te louvar por esse momento de culto. Nós estamos te prestando, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado a isso, nos chamou para, nos redimiu, nos chamou para uma nova vida, e o teu povo aqui se reúne, e a nossa oração, Pai, é nesse sentido, que o teu povo seja abençoado. Sejamos abençoados, instruídos por meio da tua palavra, que haja o derramado, o teu Espírito, renovado o teu Espírito em nossos corações, com conversão, com um renovo espiritual, Pai. Abençoa a tua igreja, edifica a tua igreja, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, segundo alguns levantamentos dos últimos anos de algumas instituições que fazem amostras sociais, como, por exemplo, o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Fundação Getúlio Vargas e a Agência Nacional de Transportes, só para a gente ter uma ideia, eles fizeram um levantamento com uma pergunta sobre o grau de confiança da sociedade nas mais importantes instituições. Houve pouca divergência nessas amostras, mas o que se mostrou preponderante foi o grau de confiabilidade das pessoas na igreja.
A instituição, isso foi unânime nessas amostras, que os bombeiros eles tiveram primeiro maior pontuação, as pessoas confiam nos bombeiros, ou seja, se tiver um incêndio, presbítero Silvio, que não ocorra, eu sei que o irmão vai descalar aqueles 3 números, que eu nem me recordo agora, né? É 190, eu acho, né? As pessoas... 193, 190 é dos Estados Unidos, eu acho que foi daquele seriado bem antigo. Enfim, vamos nos atualizar aqui. Obrigado, presbítero. Também sobre a Polícia Federal, as pessoas confiam na Polícia Federal. E a igreja apareceu em todas essas amostras com uma pontuação alta, no sentido de que a sociedade acredita na instituição igreja. Eu pergunto a você, você confia na igreja? E eu perguntaria mais, por que você acredita na igreja? Por que você confia na igreja? Não, muito além de uma amostra social, onde as pessoas elas vão entender isso a partir de diferentes perspectivas, para nós, à luz da Bíblia, teologicamente falando, será que nós temos razões para confiarmos na igreja? Certamente que sim. E é mais ou menos exatamente sobre isso que nós vamos ver nesse texto, sobre a igreja, que ela merece a nossa confiança, porque ela não é uma instituição meramente humana, mas é uma instituição divina. E como a igreja é de Deus, por causa da obra de Deus, por meio de Jesus Cristo e da fidelidade do Senhor, nós podemos confiar na igreja. Essa é uma palavra oportuna para você, que talvez esteja até congregando na igreja, mas não confia tanto nela. Para você que está talvez nos visitando nessa noite e nos faz a pergunta, por que eu devo confiar na igreja? Ou para aqueles que estão com o pé fora da igreja, por que devo confiar na igreja? Vamos responder essa pergunta e dependemos da graça do Senhor que nos ilumine esse texto sagrado aos nossos corações. Eu quero responder a pergunta, por que acreditar na igreja? Esse texto vai nos responder as razões para se acreditar na igreja. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos acreditar na igreja porque ela foi santificada por Cristo. Ela foi santificada. Irmãos, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ou provavelmente a segunda. Num primeiro documento, certamente, houve uma correspondência, porque se nós olharmos a carta de Paulo aos Coríntios, ele pretende aqui responder sobre questionamentos que ele já havia recebido por parte daquela igreja. Esse documento não foi preservado para nós, ele não é canônico, não foi propósito de Deus preservar essa primeira correspondência. No entanto, pela providência de Deus, por meio do Espírito Santo, essa segunda carta nos foi preservada. Essa pergunta que eu fiz para vocês, por que devemos confiar na igreja? Se nós olharmos para a igreja de Corinto, foi uma igreja que deu muito trabalho. Eu não sei se você participasse, fosse membro da igreja de Corinto, se você responderia positivamente essa pergunta. Por que confiar na igreja de Corinto? Essa igreja, ela deu trabalho para nascer. Ela foi plantada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Lá ele enfrentou uma grande oposição dos judeus, o que levou o perseverante Paulo, por incrível que pareça, a resolver partir e deixar aquela cidade. Nós não vamos ver isso na carta de Paulo em nenhum outro momento. Mas quando ele chega ali na cidade de Corinto, uma capital da Caia, uma cidade muito importante, portuária, lá do primeiro século, uma cidade extremamente importante do ponto de vista também de estratégia missionária. Paulo, ele lava as mãos e diz, Senhor, vou-me embora. Esse povo tem um coração muito duro e os judeus me perseguem a todo momento, de modo que eu não vejo os frutos nascerem aqui. E você pode ver isso melhor em Atos capítulo 18. A crise foi tão grande no apóstolo Paulo e o seu poder de decisão de deixar aquele lugar, que o Senhor Deus interviu e, através de uma visão, apareceu para o apóstolo Paulo para animá-lo, dizendo assim, Ei, Paulo, desfaz as tuas malas aí, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E que é algo que possa trazer maior confiança para a gente do que a mensagem do próprio Deus dizendo, fica quietinho aí, eu tenho um povo nessa cidade.
E Deus tinha um povo naquela cidade mesmo. Depois dessa visão do Senhor, há um rebuliço espiritual ali naquele lugar, de modo que começa a haver conversões aqui e ali, a igreja acaba sendo firmada e fundada a preço de suor, de lágrimas e também de sangue, uma vez que Paulo foi perseguido e um dos seus ajudadores ali sofreu, né, diante de Gálio. Foi esbofeteado. Essa igreja nasceu, foi consolidada. Tudo bem? Os problemas acabaram? Não. Ela continua a enfrentar problemas. Se na plantação os problemas eram fora dos muros da igreja, agora é um problema intramuros. É um problema agora interno. E agora essas cartas que são destinadas a Corinto, elas são nesse propósito de ajudar essa igreja. E Paulo está exortando essa igreja. Veja, essa igreja, se ela deu trabalho para nascer, ela continuou dando trabalho depois de consolidada. Alguns acreditam até que houve 4 cartas enviadas de Paulo para a igreja de Corinto. Você não vai ver esse trabalho exaustivo de Paulo no sentido de enviar tantas cartas assim para nenhuma outra igreja, senão a igreja de Corinto. Paulo está em Éfeso, a essa altura ele planta aquela igreja e depois segue para outras missões. Os da casa de Cloe, uma família influente, acaba avisando a Paulo que aquela igreja está passando por muitos problemas e precisa da intervenção do apóstolo. Lá no capítulo 16, no último capítulo aqui, a gente vai ver, 2 Coríntios, que há 3 informantes também de Paulo acerca da realidade espiritual da igreja, dizendo assim: Paulo, agora a gente precisa que você nos ajude como nosso pastor. E aquela igreja, de fato, estava passando por muitas dificuldades. Mas, irmãos, me parece que a carta primeira foi mal interpretada. E por isso Paulo esclarece melhor e envia essa segunda carta, que é a primeira carta. Por favor, não pegue o raciocínio. Essa é a primeira carta que nós temos canônica, então essa equivale, né, para nós. Porque está revelada aqui. Quais eram esses problemas? Anota aí. Partidarismo. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. E outros diziam, como mais espirituais, nós não somos de Cristo. Havia um partidarismo, a igreja estava dividida. Por isso eles são chamados de imaturos. Eles agem com ciumeira e contenda. Eles também desconsideram o chamado apostólico. Eles olhavam para o apóstolo Paulo assim, atravessado, dizendo assim: ele não tem essa autoridade toda. Quem é Paulo para nos instruir? Porque quando Paulo saíra para pregar em outro lugar e afastado ali da congregação, houve agora esse movimento. Algumas pessoas, falsos crentes, se infiltram dentro da igreja e, por não conhecerem Paulo, acabam colocando em xeque a sua credencial apostólica. Tinha problema de um filho tendo relações íntimas com a mulher do seu próprio pai, com a sua madrasta. O pior, ninguém cuidava desse assunto. Paulo escreve para essa igreja. Outra coisa, havia também, teve problemas de relacionamento entre aqueles irmãos, de modo que eles estavam agora resolvendo as suas demandas no tribunal, secularmente. Paulo também vai chamar a atenção, dizendo: não tem ninguém, não tem nenhum crente, não tem ninguém espiritual que possa resolver essa questão dentro da igreja. Problemas de ordem moral, problemas de ordem litúrgica, problemas de relacionamento. Ou seja, é uma igreja bem difícil. Bem difícil. Se você fosse escrever para uma igreja assim, qual seria o seu tom? Quais seriam os termos que você iria utilizar? Certamente de repreensão. Paulo vai fazer isso muito, exaustivamente. Mas no começo dessa carta, na introdução, é algo que nos chama a atenção. Ao invés de usar esse tom de repreensão, ele, com muita graça e gentileza, ele diz isso que eu repito para vocês nos versos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ele está reafirmando: eu sou apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo, independentemente da igreja me aceitar ou reconhecer ou não, eu fui chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, que é o companheiro dele, no caso, certamente o amanuense, alguém que ajudou Paulo. Paulo citava, recebia do Espírito Santo, citava, o amanuense escrevia e depois Paulo assinava embaixo. Então ele continua, irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Ele já começa mostrando que, apesar, mesmo com todos esses pecados, essa igreja, ela pertence a Deus.
Não é a igreja que apostatou, é a igreja sim que de fato está passando por momentos, dificuldades morais, dificuldade na questão de relacionamentos, na questão litúrgica. Tem uma confusão lá em relação aos dons, por exemplo, que Paulo vai tratar lá no finalzinho da carta dessa primeira epístola, mas ele começa a dizer de maneira muito enfática: quem é essa igreja? Essa igreja é de Deus. Porque essa igreja é de Deus, ela merece toda a nossa confiança. Porque embora os homens sejam infiéis, embora a igreja seja falha, Deus chamou essa igreja. De que forma? Santificando. Continua olhando comigo esse texto. Aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, de maneira geral, o termo santo aqui significa separado. Alguém que Deus separa, né? No Antigo Testamento a gente pode ver que Deus separava os itens lá do altar, itens do ritual lá do Antigo Testamento. Então ele separava para que aquilo fosse utilizado, por exemplo, os utensílios lá do tabernáculo fossem utilizados especificamente para aquele fim a qual ele foi destinado. A igreja, por assim dizer, ela foi separada pelo Senhor, ela é santificada, e santificada através de quem? Através de Jesus Cristo. É isso que o texto nos aponta aqui. Ela foi separada e por isso ela é santa. É uma igreja santificada. Deus a santificou, e aqui, meus irmãos, é uma ação completa e uma ação definitiva. Olha, se a igreja é vista a partir de recortes de épocas, por exemplo, há épocas em que a igreja ela pode ser mais ou menos fiel. Veja, a igreja é fiel hoje ao Senhor Jesus Cristo, mas ela pode passar por tamanha tribulação e confusão, que ela pode amanhã titubear na fé, tropeçar aqui ou ali. Não é verdade? Por exemplo, se a igreja brasileira passasse por uma grande perseguição, a gente muitas vezes olha de maneira muito fria, né, para as igrejas do primeiro século, estavam passando por perseguição, e a gente fica, nossa, esses irmãos apostataram. Mas aí, e se uma grande perseguição chegasse à nossa nação, será que todos os irmãos continuariam firmes? Ou será que aqui ou ali, alguns precisariam ser, né, renovados, admoestados, alguns iriam dar um passo atrás? E veja, isso não implica dizer que é uma questão de apostasia. Apostasia. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele deu um passo atrás. Ele estava disposto a ir com Jesus Cristo até a cruz do Calvário. Você lembra, se você especialmente teve na escola bíblica dominical, a gente começou a ver isso com o pastor Flauber. Todavia, você deve lembrar que na hora da verdade, Pedro, ele relaxa na fé, ou seja, ele não tem coragem, melhor dizendo, ele não tem coragem de confiar o nome de Cristo, de levar a sua fé até as últimas consequências, e aí ele acaba dando um passo atrás. Mas veja, meus irmãos, essa igreja aqui, ela é vista através dos olhos divinos. Essa é uma ação completa e definitiva. Você é santa porque Deus separou você. É uma nação santa, né? Quem esteve ouvindo a pregação do pastor Franklin Ferreira ontem, né? 2 Pedro, dizendo, essa igreja, ela é uma nação santa. Hoje ela não é nação e amanhã deixa de ser nação. Não existe isso. Ela foi chamada desde a eternidade. E por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus, e talvez você tenha percebido o quanto esse texto fala em Cristo Jesus. Olha o verso 2, verso 1, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus. E no finalzinho diz o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele sauda a igreja no verso 3, ele dá a paz do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós chegarmos aí no verso 4, repete a palavra Senhor Jesus Cristo. No verso 7 fala de novo em Senhor Jesus Cristo. No verso 8 diz de novo Senhor Jesus Cristo. No verso 9 diz seu Filho Jesus Cristo, para nos mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E é no nome dele que a igreja é santificada. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos confiar na igreja, porque ela foi santificada por Cristo Jesus. E aqui, esse ser santificado é a questão de ser justificada. O preço alto foi pago. Isso mexe tanto com a nossa teologia,
que ela vai ir para além de uma análise superficial, moral ou de uma amostra social. Eu olho para a igreja e eu tenho que olhar para a igreja através das lentes certas, através dos olhos de Deus. E quando Deus olha para a igreja, quando Deus olha para você, Ele vê um pequeno Cristo em cada membro da igreja, falando-se assim da igreja real, da igreja espiritual, dos eleitos de fato. Porque é verdade que dentro da instituição igreja, ela acopla tanto o joio quanto o trigo, mas ela não deixa de ser igreja, porque Deus, quando olha a igreja, Ele não vê a igreja como uma instituição humana, mas Deus olha a sua igreja como uma instituição espiritual. Por isso nós devemos olhar para a igreja, entendendo que ela foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é santa, separada, comprada pelo Senhor. Mas veja que ela foi santificada por Cristo, e uma das evidências que ela foi santificada por Cristo, isso diz respeito a algo que ocorre dentro do coração, algo interior, mas ela se expressa também exteriormente, porque o verso 2 diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, e eles foram o quê? Chamados para ser santos. E aí entra uma realidade que nós não podemos esquecer, que a igreja, que ela foi santificada e separada, essa igreja também, ela demonstra essa separação através da separação do mundo. Eu demonstro que fui separado por Deus quando eu me separo do mundo, eu me separo das coisas da carne e eu tenho essa vitalidade espiritual. Eles foram chamados à salvação. A gente não pode entender o chamado à salvação a parte do chamado à santificação. Hebreus vai dizer que nós devemos ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Efésios, quando fala sobre predestinação, capítulo 1, verso 4, diz assim: Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos, quem é que sabe? Santos e irrepreensíveis. Veja, esse é o propósito do Senhor nos chamar, para sermos santos. Quando alguém diz, eu creio em Cristo, sua declaração de fé deve ser comprovada através de uma vida digna do Evangelho. Recapitulando o que nós vimos, 1 Pedro 2,9, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler na íntegra, eu acho esse texto muito importante. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Se você puder, abra nesse texto também. Deixa marcado aí, tá bom? O nosso texto original, nosso texto primeiro, 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a eleição. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, daquele que vos chamou das trevas agora para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamardes as suas virtudes. Meus irmãos, vou mostrar para vocês que é uma marca essencial da igreja aqui, esse fato dela ser santa. Porque o verso 2 continua, eu volto para o texto de Coríntios, por favor. Chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está igualando a igreja de Corinto, a igreja de Bereia, de irmãos zelosos para com a palavra de Deus. Ele está comparando aqui a igreja de Corinto, essa igreja tão falha, essa igreja que precisa ser admoestada, a igreja amável, a igreja de Filipos. Ele está comparando aqui a igreja com a igreja fiel de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a fidelidade de Filadélfia. Ou seja, aqui não há distinção. Obrigado. Aqui não há distinção. Todos aqui são tratados da mesma forma, porque são tratados a partir do ponto de vista de que são o quê? Compradas, lavadas pelo sangue de
Jesus. É assim que nós devemos ver a nossa igreja. Aí ele depois vai saudar aqueles irmãos. E a saudação típica, ele diz o quê? Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele diz no verso 3. Graça e paz é uma saudação comum lá do primeiro século. Ele usa um termo grego da graça com shalom, o hebraico paz, para se referir, para saudar a igreja constituída aqui de gentios e de judeus agora convertidos. Graça e paz. É interessante isso, nos serve de aplicação. Quando nós sabemos de alguém ou de alguma igreja que está, eu vou falar de alguém, talvez seja mais simples a gente entender, que tropeçou ou que não anda muito bem das pernas, espiritualmente falando, ou que cometeu algum pecado de ordem moral, que foi público, notório, sabe? Será que a gente tem esse mesmo entusiasmo de saudá-la assim? Graça e paz, meu irmão. Ou você pensa duas vezes assim? Oi? Tudo bom? Paulo, ele não diminui os termos. Ele trata a igreja como trata as demais, dizendo graça e paz, irmãos. Vocês foram achados por Deus quando vocês estavam em trevas. E agora vocês desfrutam dessa paz, desse shalom. Vocês foram comprados e não é porque vocês falharam, não é porque alguns aí tropeçaram que eu vou deixá-los de tratar com a dignidade que vocês merecem, porque não os trato segundo essa recíproca, esse retorno, ou segundo o meu juízo de valor, mas segundo o que a Escritura diz a respeito de vocês. E eu não posso diminuir por causa da minha moralidade, ou até mesmo por causa dos pecados que vocês têm cometido. Por isso ele diz, graça e paz, meus irmãos. Existe uma seita que, quando algum membro é encontrado em falta, deixa de frequentar aquele lugar de reunião deles, eles não podem nem passar na calçada. Se você que está firme, né, nessa doutrina, vê que aquela pessoa, o apóstolo pisou na calçada, você vai para outra calçada, vira o rosto e não fala. Paulo está aqui citando, Paulo está saudando a igreja do Senhor, graça e paz. Isso vai muito profundo na gente. A gente precisa analisar a forma, muito além de uma saudação, mas a forma como nós estamos tratando aqueles irmãos que estão em falta. Alguém já disse com muita propriedade, é muito triste, mas é uma verdade, que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Muitas vezes nós matamos os nossos próprios soldados. Ele vai além. É incrível, ele vai além. Paulo diz no verso 4, eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Não, Paulo, por favor. Aí já é demais. Ele está dizendo, eu agradeço, irmãos, pela vida de vocês. E talvez Paulo rememorando aqui a época em que ele foi afligido, perseguido pelos judeus, que deu um desejo no seu coração de partir para outra missão e para outras igrejas, para outras cidades, e que Deus chega para Paulo e diz assim, Paulo, você não sai daqui porque eu tenho povo nessa cidade. Quem sabe com essas letras aqui, com a tinta e com a pena, lágrimas também não estavam escorrendo dos olhos de Paulo, dizendo, foi Deus que mandou perseverar aí. E não foi em vão. Há um povo comprado e escolhido. E por isso eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Não é mera cortesia, mas há algo sincero aqui. Por quê? Porque por causa da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Sempre por causa de Cristo. Olhando simplesmente para nós mesmos, para o nosso histórico, para a nossa falta de vitalidade espiritual, a gente não se entusiasma muito, né? Para dar graças a Deus. Mas ele diz, por causa da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Primeira coisa, primeira razão para acreditar na igreja é porque ela foi santificada por Cristo.
Segundo, porque ela preserva marcas do novo nascimento. Veja o que diz o verso 5. Vamos ler juntos esse verso? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, toda palavra e em todo conhecimento. Paulo está mostrando aqui que aquela igreja ela possui riquezas espirituais. Deus ele derramou de maneira intensa, de modo que a Bíblia diz assim: vocês foram enriquecidos nele. Vocês podem até estar com uma vida muito pobre, mas vocês já receberam da parte do Senhor tudo aquilo que estava reservado para vocês na justificação, nessa salvação poderosa. E aí eu queria analisar com vocês outro texto de Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Eu queria que vocês abrissem, por favor, nesse texto. 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Veja que Paulo está dizendo assim: vocês já são ricos nele, já foram enriquecidos. Aí Pedro vai nos dizer, 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder, eu vou testar vocês, viu, se vocês abriram. Vamos lá? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido verso 4, pelas quais Pedro aqui, ele está tocando a mesma música que Paulo. Ele diz assim: foram doadas, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mais uma vez ele repete: tem sido doada, tem sido doada. Meus irmãos, vejam que Paulo está mostrando aqui não aquilo que falta para a igreja de Corinto. Ele vai fazer isso no decorrer da carta. Ele tem uma carta inteira para dizer o que é que falta. Mas ele começa animando a igreja dizendo aquilo que ele já possui em Cristo Jesus. Já tem sido doados. O Banco Central, ele disponibilizou um acesso, né, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas nesses dias, de valores que instituições bancárias podiam ter retido e que, incrivelmente, algum CPF ou CNPJ tenham esquecido lá. Eu não sei se você fez lá o seu acesso. Eu fiz. Enfim, não tem nada para mim lá. Pelo menos não tem dívida, né? Ou tem, né, Kel? Financiamento do apartamento. O site saiu do ar. Não sei se você acompanhou no começo, ele saiu do ar muito rapidamente por causa da demanda. Muitos acessos, e depois o Banco Central tirou do ar e criou um site somente para esse tipo de consulta. Depois de alguns dias, eles abriram lá e eu comecei a ver aquele movimento. E aí eu vi algumas notícias acerca daqueles valores. Alguns dias depois de aberto o site para consulta, 20 milhões de pessoas ou de empresas ainda tinham valores a receber. E depois eu vi outra notícia que dizia que 10 milhões de pessoas ou empresas tinham esquecido que tinham algum valor nessas instituições. 10 milhões de pessoas tinham esquecido que tinham algum valor para receber. Isso é incrível, né? 10 milhões de pessoas. Ou seja, é algo que pertence a eles por direito, mas não está nas mãos dele por falta de quê? De iniciativa ou de informação, ou seja lá por qualquer outra razão. Mas o fato é, meus irmãos, que no banco do céu nós temos saldo credor por causa de Cristo Jesus. Nós temos em Cristo Jesus toda a riqueza necessária e suficiente para uma vida de justiça, para uma vida de piedade. Em outras palavras, Paulo também pode estar dizendo aqui aos Coríntios: vocês já têm tudo em Cristo. E se vocês andam com uma vida piedosa tão pobre, a culpa é de vocês.
Não tem nenhum crente que possa dizer, eu não sou mais santo porque me falta recursos. Você não precisa de dinheiro para ser santo. Você não precisa de uma saúde assim, vigorosa. Você não precisa. Você já tem tudo o que precisa, meu filho, para ser santo. Você já tem tudo. Você já tem a palavra. Você pode recorrer a Deus em oração. Você tem acesso ao culto público. Você tem acesso à bendita e preciosa palavra. Você é admoestado, você é aconselhado. Você tem irmãos na fé. O que é que está te impedindo, meu irmão, de ser santo, então? O que é que nos impede? Que embaraço é esse na nossa vida? Paulo vai falar a Timóteo, comparando a vida cristã à vida de um atleta. Em linhas gerais, ele está dizendo, olha, vale mais a pena um esforço espiritual do que o esforço físico, mostrando, né, o grau de interesse dos atletas, de exercício, da rigorosidade com a qual os atletas eles se levam a sério as suas práticas esportivas. Meus irmãos, é necessário, irmãos, que vivamos dessa forma também, que não sejamos preguiçosos para com as nossas atividades espirituais. É incrível como nós temos vigor para acordar cedo, tomar um banho frio, colocar as coisas na mala, na mochila, pegar o carro e sair atrás do pão que perece. Mas como é difícil, parece que a cama tem cordas na gente e nos acorrenta. Se para levantarmos para colocar os nossos joelhos no chão, para orar. Se para assistirmos uma série no final do dia, a gente nem pisca os olhos, mas se pegamos a Bíblia, os nossos olhos ficam cansados e dá dor em tudo quanto é lugar, e tudo é um empecilho. Meus irmãos, sabe por que nós não somos mais santos? Não coloque a culpa em Deus, porque Ele tem enriquecido vocês, mas se vocês têm tudo e vocês não se aproveitam disso, somos pobres. Se nós temos esses recursos e não nos aproveitamos, nos apropriamos disso, somos pobres. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas João, quando escreve para Esmirna, diz, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Quando escrevendo a Laodiceia, ele diz, vocês são ricos, mas vocês são pobres, porque vocês não se apropriam das riquezas espirituais em Cristo Jesus. E esse tem sido um sério problema. Por isso, muitas vezes a nossa vida é árida, infrutífera, é apática. Podemos vir à igreja no nosso carro com o ar-condicionado ligado, tão confortável, mas parece que não há tanto entusiasmo assim. O problema não é o ar-condicionado nem o carro, não. O problema é o coração. Precisa estar alinhado. Precisa estar quebrantado na presença do Senhor. Veja, meus irmãos, olha as bênçãos que eles têm, que eles possuem. Eu quero continuar dizendo assim, porque em tudo foste enriquecidos, verso 5, em toda palavra e em todo o conhecimento. Em toda palavra e em todo conhecimento. Aqui um estudioso da Bíblia, William Hendrickson, ele diz que ele entende essa palavra como sabedoria evangélica. Ou seja, eles conseguiam compreender a mensagem da cruz com discernimento. E que lição maravilhosa! Eles conseguem entender o evangelho e isso é uma graça maravilhosa. Meus irmãos, será que paramos para pensar na profundidade disso? Eu consegui entender o evangelho, não foi por mérito meu. Não foi por alguma habilidade exegética, não. Não foi por curiosidade, também não. Mas foi por uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus que iluminou os olhos do meu coração e me fez entender uma palavra que é loucura para os homens. E essa é uma das bases que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que a sociedade como um todo via a pregação como loucura.
Mas para os que são achados pelo Senhor, é sabedoria de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse testemunho foi confirmado pelo Espírito Santo. Observem comigo mais uma vez, meus irmãos, agora o verso 7. Verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E quem é que confirma essa palavra no coração da gente? O próprio Espírito. Olha os versos 9 e 10 da mesma passagem. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma pausa. Esse versículo é conhecido para você? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente, quando lê isso, a gente diz, amém, Deus irá me revelar um dia. E a gente fica bem escatológico, né? No céu ele vai me revelar. Vai. Mas olha o que está escrito aí no começo do verso 10. Mas Deus nos revelou através de quem? Do Espírito. O mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 2. No verso 10, ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, foi revelado para vocês através do Espírito. Ou seja, essa confirmação é a confirmação do próprio Espírito Santo. Nós já sabemos quem somos. Os nossos olhos já ouviram a bendita palavra. Já penetrou no coração humano o poder transformador do Evangelho. Meus irmãos, que mensagem preciosa Paulo escreve aos Coríntios aqui. Eu já sei quem eu sou. A igreja já sabe quem ela é, porque o Espírito já revelou a ela. Essa é a verdade. Minimizamos muito o fato de já termos ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos passando por um período assim atípico, mas num ano comum nós estaríamos em meio a uma festividade assim bem carnal, né? O carnaval. Ainda ocorre, né? É por causa da questão dos blocos que não tem saído, graças a Deus, né? Mas aí, geralmente nesse período eu fico analisando pessoas que estão assim se entregando totalmente aos impulsos carnais e festejando aquilo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não sei se você olhar isso, você começa a pensar, primeiro, com misericórdia daqueles que ainda perecem. E segundo, com gratidão, por não estar mais saindo nos blocos. Aquela da época da Micarande. Você saiu na pipoca uma vez, você disse. Mas sabe, meus irmãos, e você dizer que agora nós estamos em Cristo Jesus, que ouvimos o Evangelho, que o Senhor Deus nos libertou, e agora eu não tenho mais prazer nessas coisas, porque eu ouvi a mensagem preciosa do Senhor Jesus, eu ouvi a mensagem do Evangelho, e agora o Senhor me salvou, e agora eu tenho uma nova vida, e agora você tem uma nova vida, uma nova direção, um novo destino, um novo caminho. Será que isso ainda traz entusiasmo ao seu coração, meu irmão, por essa preciosa mensagem que lhe foi revelada? Você trocaria esse por todos os tesouros do mundo? Se fosse, de um lado, lhe concedido todo o conhecimento, todo o saber dos homens, e do outro lado, o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se por esse lado, com esse conhecimento, você pudesse alcançar todos os patamares e alcançar todas as aprovações diante da sociedade e graus acadêmicos com esse conhecimento aqui, e por esse outro lado, esse conhecimento do Evangelho que vai lhe levar aos pés do Senhor Jesus Cristo, qual você escolheria? Uma coisa não anula a outra, eu estou só apenas colocando em graus de comparação. O maior conhecimento, meus irmãos, é conhecer a Deus. Conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, conhecer quem eu sou, à luz dos seus olhos santos, conhecer quem é a igreja, esse é o maior privilégio de todos. Paulo está dizendo aqui o que foi revelado
a igreja de Corinto. Eles também receberam todos os dons. Isso é uma maravilha, olha só. Quer ser também um sinal de vitalidade. Ele diz no verso 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É curioso, porque a igreja assim, que eu falei para vocês, das falhas, dos tropeços, mas eles tinham recebido da parte de Deus todos os dons. Eles tinham recebido da parte de Deus aquilo que era útil para a vida comunitária, para a proclamação do reino do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai tratar da questão dos dons ainda nessa carta, porque havia muita confusão em relação às questões de ordem litúrgica, né? Havia muita bagunça, às vezes, no culto. Paulo vai colocar a coisa em ordem, mas ele não vai menosprezar a questão dos dons. Meus irmãos, parece que nós olhamos para as manifestações, e aqui nós podemos pensar numa manifestação ordinária e manifestações extraordinárias, e nós olhamos para manifestações extraordinárias do Espírito Santo e diz assim, pé atrás, né? Não, isso não é sinal de vitalidade, não. Isso não é ortodoxia, não. Né? Paulo está dizendo assim, está reconhecendo os dons da igreja como um sinal positivo, um sinal de vitalidade. Exceto que por causa de alguns exageros, eles estavam falhando. Mas ele está demonstrando o seguinte argumento aqui. Essa igreja, ela recebeu esses dons da parte de Deus. É uma igreja viva. É uma igreja que demonstra sinais ainda dessa vitalidade, desse vigor. E aqui nós podemos ver isso com bastante clareza. Eles receberam todos os dons. Meus irmãos, é claro que aqui a gente não vai se debruçar no estudo sobre os dons, né? É uma questão que demanda um pouco mais de tempo, mas pensando em dons ordinários, de servir, o dom de mestre, tantos dons que o aconselhamento a gente pode colocar como um dom, e tantos os demais dons. Meus irmãos, a igreja tem dons, e essa é uma grande bênção. Sabe o que é que acontece muitas vezes? Nós deixamos os nossos dons em segundo plano, por causa de outras demandas, e juntamente com isso deixamos de servir. Pense comigo, o que você fazia na igreja há alguns anos atrás? O que você fazia na igreja décadas atrás? O que você fazia na outra igreja? Às vezes a gente pensa assim, né? E a gente fica muitas vezes à sombra daquilo que um dia fomos, à sombra daquilo que um dia já cooperamos, e hoje o Senhor da igreja é o mesmo, a demanda é a mesma. O mundo precisa ouvir o Evangelho, a igreja precisa servir, Deus, ele tem prazer em ser servido, tudo mudou, na verdade tudo continua a mesma coisa, foi o seu coração que mudou, meu querido, foi o seu coração que se esfriou, foi você que por alguma coisa se apaixonou nesse mundo, ou seus olhos foram desviados do propósito real da sua vida, maior da sua existência. Mas o bom é saber que Deus pode reavivar o dom que há em ti. Em dado momento da Escritura, ele diz, reaviva o dom que há em ti. A Bíblia também diz que nós devemos buscar os melhores dons, no sentido de estarmos ativos dentro do reino, dentro do corpo de Cristo, para servirmos a igreja do Senhor. E isso é sinal de vitalidade. Essa igreja podia estar com seus desvios e ela vai ser corrigida, mas Paulo está dizendo, vocês receberam dons da parte de Deus. Não era para eles desprezarem isso, que fique muito claro, mas para eles aperfeiçoarem a forma como estavam se utilizando destes. Então, meus irmãos, nós temos razões para acreditar na igreja, porque ela foi santificada por Cristo, porque ela ainda preserva as marcas desse novo nascimento, ela ainda é preservada, e o fato de estarmos aqui, o fato de termos uma consciência cristã, dentro desse contexto evangélico maior, onde há uma crise moral medonha, onde temos passado por divisões dentro das igrejas, onde nós temos visto também tanta bagunça litúrgica, mas veja que bálsamo, temos a consciência cristã que proclama a sã doutrina para a igreja brasileira,
Pessoas que vêm de várias partes do Brasil, pessoas que acompanham pela internet, onde ouvem a sã doutrina e agora elas disseminam esses ensinos, né, da sã doutrina para todo o Brasil, para igrejas talvez que estejam passando por tantos problemas de ordem doutrinária. Veja que bênção, esse é sinal de que o Senhor tem uma igreja no Brasil. O fato de você e eu estarmos aqui hoje, pela graça de Deus, ter alguém nesse púlpito falando do conhecimento e da sabedoria de Deus, é porque Deus preserva a sua igreja. Onde tiver um obreiro com sua Bíblia aberta, em qualquer ajuntamento, seja numa maior igreja, numa grande capital, ou seja num vilarejo, é sinal de que Deus tem uma igreja que ama a sua igreja e que ela está preservando sinais de vitalidade nessa igreja. Se a igreja estiver fraca, sabe qual é a solução para ela? Evangelho. Sabe, se a igreja estiver fraca, sabe qual é a solução para ela? Oração. Sabe, se a igreja estiver fraca, sabe qual é o remédio para ela? Um ajuntamento solene. Ela pode estar tão fraquinha, ela pode estar cabisbaixa, ela pode estar com seus tropeçando, mas pelo poder da palavra, meus irmãos, é como um vale de ossos secos que pela ordem de Deus, pelo sopro de Deus, começa a ter vida, começa a ter vida, começa a ter vida, começa a ter vida e floresce e volta ao seu vigor. Ela é preservada, ela preserva ainda essas marcas. Você ainda preserva essas marcas em você. Talvez esteja tão fraco na fé nessa noite, mas de vez em quando você ainda pega a sua Bíblia, mesmo fraco, você diz: Senhor, tem misericórdia. Você está fraco nessa noite, mas de vez em quando você está com seus joelhos dobrados em oração. Você está fraco na fé, mas de vez em quando você vem à igreja. É sinal de que ainda há sinais de vida em você. É sinais de que o Senhor Deus, Ele ainda tem um propósito, e Ele pode reavivar o seu coração, Ele pode reanimar a sua fé, meu irmão. Ele pode reanimar a nossa igreja, Ele pode reanimar o seu povo. E assim como Moisés, antes de atravessar o mar, ouviu do Senhor: diga ao povo de Israel que marche, faça com que eles andem. E alguns ali sendo arrastados, outros com mais vigor, outros ficando para trás, e um empurrando o outro, e um levando o outro. Diga ao povo de Israel que marche. Há sinais de vida ainda, porque o Espírito Santo, Ele arrasta a sua igreja, porque essa obra é santa. É por isso que eu quero encerrar com o terceiro ponto. Deus promete completar a sua obra. Essa é uma razão para a gente acreditar na igreja. Veja, meus irmãos, comigo, verso 7, parte B. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou em 1 Coríntios, capítulo 1 de novo, viu, gente? Estou no texto que nós começamos aqui. Por isso ele diz aí: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a vida cristã é uma vida que muitas vezes pode parecer cansativa, enfadonha. Não poucos ficam esmurecidos, desanimados, porque é necessário uma vida de renúncia. Quando o autor de Hebreus diz assim: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Talvez você diga: como não? Como não, se tantas coisas eu tenho renunciado, se tantas coisas eu tenho resistido, e você ainda vem me dizer que eu ainda não cheguei até o meu limite? Não chegamos até o limite ainda, meus irmãos, e nós ficamos exaustos muitas vezes, nessa luta contra o pecado, porque não é fácil. Você já amanhece o dia lutando contra o pecado, é sabendo quem é o seu inimigo, sabendo que você tem 3 grandes inimigos a enfrentar, saber a carne, o mundo e o diabo. E você nem por um momento pode deixar a sua armadura de lado, mas tem que logo se revestir dela e travar uma luta novamente, dia após dia, como se fosse matar um leão por dia. Isso leva você a um estado assim, de cansaço, de exaustão. Paulo vai dizer:
que há um propósito final. Tudo isso que a igreja precisa passar em termos de santificação. E o que é isso? Aguardem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Uma das marcas da frieza na fé, sabe qual é? A gente deixa de olhar para o céu. As nossas conversas giram em torno de tudo, de qualquer assunto, menos da volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo que não espera por um Salvador, ela se distrai. E esse mesmo mundo quer nos distrair. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes ficamos distraídos mesmo. A falta de vigor espiritual nos tira a visão do que está preparado para nós, da volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo de maneira muito clara, sabe por que eu estou escrevendo para vocês? Sabe por que eu estou insistindo com vocês aqui? Sabe por que eu estou vos exortando? Para que vocês aguardem o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele vai falar de preciosas promessas da parte de Deus. Mais uma pergunta, antes nós seguimos um pouquinho adiante. Você tem esperado o Senhor Jesus Cristo? Ou parece que esse seu reino aqui na terra está ok, está estável, está crescendo, está bem protegido? Todo o seu tesouro é isso mesmo? Todo o seu tesouro é isso mesmo? É aqui mesmo? É sério? Tudo? Não sejamos pobres. Não sejamos. Paulo está dizendo aqui, mostrando promessas da parte de Deus, no verso 8. Ele diz assim, o qual também vos confirmará até ao fim. A promessa aqui, sabe qual é? Que nós vamos chegar até o fim. Nós vamos chegar até o fim. Promessa da parte do Senhor. Nessa jornada, nessa peregrinação, Deus vai nos sustentar de maneira triunfante. Nós chegaremos até o dia final. Nós chegaremos até o último dia. E a outra promessa aqui é que se ele diz assim, vocês vão chegar até o último dia, eu vou ser sustentado pelo Senhor, isso é a perseverança dos santos. Deus vai nos preservar até o último dia, durante toda a nossa jornada, passando por tribulações, passando por tentações, passando por perseguições, passando por crises existenciais, passando por crises de relacionamento, de todas as ordens, nós iremos chegar até o dia final. Parece que não, né? Quando nos vemos tão cansados, tão fracos na fé. A segunda promessa, olha como nós chegaremos diante de Deus, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes o quê? Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, ela ainda merece ser repreendida, por causa dos vários assuntos que eu citei rapidamente aqui para vocês. Eles são culpados ainda de muitos pecados. Mas eles podem ter a certeza que diante do Senhor, ao se apresentarem diante do Senhor no último dia, eles serão achados inculpáveis. Paulo está sempre olhando para o futuro. O que é que vocês serão? Eu olho para a igreja, meus irmãos, eu acredito na igreja, porque eu sei que ela chegará até o fim, porque essa é uma promessa de Deus. Sabe aquele caso que eu citei rapidamente, 1 Coríntios capítulo 5, onde tinha uma pessoa da igreja que estava tendo relações íntimas com a mulher do seu pai? Esse mesmo indivíduo ele vai ser citado mais uma vez no capítulo 5, verso 5. Paulo, quando vai falar a respeito certamente desse assunto, ele diz assim, entregue ele a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que seu corpo seja... a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, esse é um texto não tão fácil de explicar, mas o fato que está tratando uma questão da disciplina. Paulo vê essa questão da disciplina, olha, entregue ele a Satanás, se ele não quer se corrigir, entregue a Satanás, porque ele vai sofrer, é como se fosse assim, ele vai sofrer o pão que o diabo amassou. Lembre-se de Jó. Jó, ele
Ele caiu nas mãos de Satanás porque Deus autorizou, não foi isso? Mas no caso de Jó, era como uma provação. No caso aqui deste que está sendo citado, é por causa de quê? De pecado. Ou seja, ele vai ser moído. Mas o que importa é que ele se apresente no dia do Senhor Jesus Cristo inculpável. Muitas vezes nós temos medo da disciplina da igreja, vergonha das questões disciplinares da igreja. Faz parte, meus irmãos, o mais importante é o resultado final. É que nos apresentemos retos, limpos, diante do Senhor no dia final. Irrepreensível diante do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça essa obra. E eu sei que Ele fará. Por quê? Porque o texto vai dizer, irmãos, que Deus é fiel. No verso 9. Veja comigo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que faz a promessa aqui? É o pastor? É a Igreja Presbiteriana do Brasil que está fazendo essa promessa para vocês? É o conselho da igreja? Não, é Deus. É o Senhor Deus que está dizendo, eu sou fiel. Por isso vocês vão chegar até o último dia. É por isso que vocês serão irrepreensíveis, porque o Senhor Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar essa obra na vida daqueles que de fato nasceram de novo. Da igreja do Senhor Jesus Cristo, dessa igreja invisível, mas real. Deus vai completar essa obra. Vamos imaginar aqui. Estamos no céu daqui a alguns séculos. E a gente vai ter uma eternidade lá para conhecer irmãos de vários lugares, de vários séculos, né? Aí de repente você está lá, você já conheceu alguns irmãos e tal, aí você está diante de um irmão, diz, meu irmão, vocês começam a conversar, diz assim, qual igreja você era? Eu era da igreja presbiteriana do Catolé. Em que ano? 2022. Eita, que legal. E você? Era da igreja de Corinto. Corinto? Hã? Que época foi isso? No primeiro século. Você se assusta. Diz assim, você está aqui. Eu estudei sobre Corinto. Vocês tinham problemas de ordem moral. Esse irmão vai dizer, nós tínhamos. Vocês tinham divisões lá. Nós tínhamos. Você está aqui. Não será diferente conosco, irmãos. Seremos irrepreensíveis no dia final. Você que caiu, você que tropeçou, se em Cristo Jesus você está, Deus vai completar essa obra na sua vida. E você estará diante do Senhor no último dia. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que eu acredito na igreja? Porque ela foi santificada pelo sangue do Cordeiro. Eu ainda acredito na igreja porque o Senhor Deus, ao longo dos séculos, ainda preserva o anseio da igreja pela palavra, pelo evangelho. Porque ao longo dos séculos o Senhor ainda faz um ajuntamento e as pessoas vêm e ouvem a palavra. Porque ao longo dos séculos as pessoas ainda dobram os seus joelhos e ainda resistem firmemente. Eu acredito na igreja porque ela não é minha, ela é de Cristo Jesus. Eu acredito na igreja porque eu sei que Deus é fiel. E Ele cumprirá as suas promessas em nossas vidas. É por isso que eu sei que esse pobre, fraco pregador aqui, um dia estará diante do Senhor e será recebido. E quando Deus olhar para mim, Ele estará me olhando como se estivesse olhando para Cristo, não vendo em mim ruga nem pecado, porque o Senhor prometeu me aperfeiçoar. Se você é fraco,
Se você tropeça, há esperança para você. Há esperança para você. Estejamos em Cristo. Se você ainda não foi santificado, você não foi separado por Deus. Mas se ao ouvir essa palavra, parece que o seu coração espiritual começa a pulsar de novo. É sinal de que o Espírito Santo pode estar soprando em seu coração. Eu digo para você, se arrependa e creia e viva e se santifique, porque essa é a marca de alguém que foi achado pelo Senhor. Amém. Vamos cantar, meus irmãos.